Bem, irmãos e irmãs, a gente dá continuidade ao nosso tema das disciplinas espirituais. Nós trabalhamos as disciplinas da palavra, estamos trabalhando as disciplinas da palavra, começamos pela meditação, fizemos inclusive esse exercício ainda agora, e isso é muito importante. Se você fizer isso na sua casa, no seu momento de devoção, eu entendo que isso vai lhe ajudar bastante a se colocar numa posição de ser mais sensível, mais perceptiva à voz de Deus, né? Aquilo que a gente sempre compartilha aqui, é que Deus fala mesmo, Deus fala mesmo, e Deus, repito, não precisa ser invocado, né? A gente não precisa invocar a presença de Deus. Deus está, Deus é prévio, né? É, Deus é. Então, a gente não tem que se preocupar em invocá-lo, mas a gente precisa se preocupar em se posicionar de uma maneira que a gente possa ouvi-lo melhor. E essa leitura Alessio Divina, a maneira de ler e orar através das Escrituras, né, é algo muito precioso, porque na palavra de Deus nós ouvimos Deus nos falar. E temos a oportunidade de orar até mesmo a partir daquilo que nós ouvimos de Deus. E aí a gente descobre um tipo de oração, nós vamos falar sobre oração mais adiante, não é? O que significa um diálogo em oração? Porque a gente está muito mal acostumado em orar falando, e parece que Deus não fala na oração. Depois a gente reclama, puxa Deus, eu oro, o Senhor não me responde, ora não responde. Deus responde, a gente que não escuta, a gente não para de falar, né? Então, essa é uma oportunidade. Como? Como se Deus dissesse, você não está me deixando falar. Aliás, eu estou falando, só que você fala tanto que não me escuta. Então, essa oportunidade de meditar, de lermos a palavra e orarmos a partir da palavra, a gente entende a oração não como a gente se aproximando de Deus, mas a gente respondendo ao Deus verdadeiro, vivo, que fala muito antes da gente, né? Muito antes da gente. Então, isso é uma experiência muito enriquecedora. Mas a gente tem, nesse primeiro pequeno bloco, em que nós estamos falando das disciplinas interiores, e dentro das disciplinas interiores nós estamos enfatizando as disciplinas da palavra. A primeira meditação cristã, que é baseada na palavra de Deus, que é uma maneira de nós interagirmos com as Escrituras. Diferente da segunda disciplina da palavra, que se você se lembra bem, não está lá não, né? Isso. Se você se lembra bem, qual é? A segunda disciplina é o que a gente está mais acostumado a fazer, que é o estudo. Aliás, eu diria, a gente não está mais acostumado a fazer estudo, a gente está mais acostumado a fazer leitura. E você vai perceber que leitura não está listada entre as disciplinas da palavra. Eu coloquei exatamente a meditação e o estudo, porque a leitura, ela não é uma disciplina. A leitura é um recurso necessário para se aproximar da palavra. A palavra de Deus é escrita, né? Está escrita para nós, nos foi legada em um livro. Como é que a gente vai se aprofundar, se aproximar sem a leitura, não é? Então, por isso, é uma coisa interessante, é que uma das características do protestantismo foi exatamente a alfabetização do povo, para que o povo pudesse ler as Escrituras. Então, uma mera leitura não é exatamente uma disciplina, mas a leitura é uma necessidade para que a gente possa exercitar essas disciplinas. E a disciplina, a segunda disciplina, eu acho que, eu coloquei as disciplinas assim, meditação é a primeira, estudo a segunda, então nós hoje estamos trabalhando a disciplina do estudo. Depois de exercitarmos a disciplina da meditação, vamos falar da disciplina do estudo. Não é complicada para a gente, só que a gente vai perceber que nós, presbiterianos, que muitas vezes nos orgulhamos e lamentavelmente até nos envaidecemos de termos uma boa doutrina, de sermos uma igreja que investe no conhecimento da palavra,
Na verdade, nós vamos perceber uma coisa curiosa, que nós temos sido um tipo de igreja que valoriza a palavra, mas que infelizmente está caindo nessa vala comum contemporânea, que é a terceirização do estudo da palavra. O que eu quero dizer com isso? Terceirização. Existem pessoas na igreja que estudam a palavra e ensinam para a gente. Aí a gente vem para a igreja e ouve o professor da escola bíblica dominical, ouve o pastor, né? Ouve o palestrante, e aí a gente está terceirizando o estudo. Eles estudaram e estão passando para mim. Só que isso não é minimamente suficiente para a gente crescer na vida espiritual, na maturidade, no amadurecimento. A gente não amadurece se a gente não fizer um investimento próprio no estudo da palavra. É curioso que hoje, mais do que nunca, a gente tem muitos recursos, muito acesso a recursos que nos favorecem estudar a palavra. E proporcionalmente, o abandono do estudo está acontecendo. Na mesma medida em que existem muitos recursos, está acontecendo um abandono do estudo. Eu me lembro, quando eu entrei para o seminário, isso faz 26 anos, se não me engano, 26, 27 anos, logo que eu entrei, eu ganhei um CD com uma ferramenta de estudo bíblico chamado Logos Bible. Pouca gente tinha esse recurso. A gente colocava e você tinha a Bíblia em diversas línguas, tradução em grego, diversas obras clássicas de interpretação da Bíblia, coisa para quem está estudando um pouco mais profundamente os métodos de interpretação, né? Bíblia em hebraico, Bíblia em grego, enfim, textos em aramaico e comentários de estudiosos, coleções inteiras. Eu colocava lá no drive de CD, que era uma novidade, né? CD era uma novidade, era tudo no disquete. Lembra dos disquetezinhos? Aquele disquete pequenininho. Como é que era o disquete, Paulo? Era 3 1/4, não é isso? E 5 e não sei quanto, né? Tem aquele discão flexível e o menorzinho mais durinho, a gente colocava, né? Aí CD, e aí a gente chegava avidamente. Hoje, você não precisa de nada disso. Hoje você entra na internet, você tem os recursos, muitos recursos na internet online. Você aqui, eu posso chegar e fazer uma citação de um texto grego e você pode acessar no seu celular aí uma Bíblia em grego, a Bíblia, aquele site, quando você coloca o cursor em cima, aquela palavra, vem a tradução, aí você vai ver se o pastor está falando bobagem, está chutando, você pode fazer em tempo real. Mas, curiosamente, as pessoas estão desprezando o estudo da Bíblia, estão terceirizando. Eu não sei se você vem para quinta-feira aqui para o estudo bíblico e depois não desenvolve aquilo que a gente está compartilhando, né? Eu postei na semana passada o texto sobre meditação no Facebook da igreja. É interessante você ir lá e pesquisar e ler o texto. É uma maneira de você se aprofundar, de você desenvolver. Está lá no Facebook da igreja, o texto está tudo lá, né? Depois eu vou postar esse texto daqui sobre estudo. Então, infelizmente, a gente está abdicando disso, apesar de nós... É uma ironia, né? É uma coisa muito irônica. A gente se envaidece, vaidade é pecado, né? A gente se envaidece da ênfase no estudo, da boa doutrina, e na verdade a gente não estuda. A média dos crentes hoje, grande parte, infelizmente, não estuda a Bíblia. Então, vamos ver apenas algumas passagens que falam da importância do estudo da Bíblia e o que o estudo da Bíblia faz na gente. Quero lembrar a vocês uma coisa muito importante. O propósito de tudo que a gente está fazendo aqui, dessas disciplinas espirituais, é que elas sejam ferramentas para nos disciplinarem, para que nós possamos
aproveitar da única coisa que é capaz de nos transformar. Só tem uma coisa que é capaz de nos transformar. Não é a leitura da Bíblia, não é o estudo da Bíblia, não é a oração. Ou seja, nenhuma dessas disciplinas por si só são capazes de nos transformar, de mudar nosso caráter, de nos modelar, nos tornar mais parecidos com Cristo. Só uma coisa pode nos mudar. Aceito sugestões. Hã? Não, nós mesmos não. Exatamente o contrário. A graça de Deus. Só a graça de Deus pode nos transformar. Nós não temos poder de nos transformar. Agora nós temos a responsabilidade de nos oferecermos a Deus. Não é? Nos oferecermos a Deus. O primeiro texto que a gente vai falar é exatamente esse. Olha lá. Romanos 12, versículos 1 e 2. Você sabe de cor. Você sabe. Rogo-vos, pois, irmão, mas pode abrir, porque não vai estar na tela, só a referência que está lá, para você abrir a Bíblia, né? Aliás, a gente falou, quando a gente falou sobre meditação, de como é importante a gente memorizar pequenos textos da Bíblia, né? É importante, aí você diz assim, eu não consigo memorizar nada. Consegue sim, você sabe o endereço da sua casa, não sabe? Então é sinal que você sabe memorizar. Então memoriza. Quando você precisa, você, né, sabe a senha do seu cartão magnético do banco? Você sabe. Para não gastar, é verdade. Então, o que diz Romanos 12, 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aí fala então da importância de nós oferecermos nossos corpos, experimentarmos uma transformação da nossa mentalidade. Não é apenas... isso não é uma transformação intelectual. A palavra para mente aí é a palavra nous, no grego, que significa maneira de pensar, mentalidade. Ou seja, a maneira de a gente ver a vida precisa ser remodelada, para que a gente não veja a vida com os óculos da sociedade sem Deus. E por isso é importante que a nossa mente seja embebida daquilo que Deus nos legou na sua palavra. Segunda passagem, uma passagem muito curiosa, que parece que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o estudo da palavra de Deus. Tem a ver com a palavra de Deus porque está na palavra de Deus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14, versículos 14 e 15. E antes de ler, eu queria apenas lembrar você do em que contexto que Paulo está falando. A igreja de Corinto era aquela igreja em que o culto era muito cheio de manifestações, né, de dons. Um queria profetizar, outro queria falar em línguas, outro queria exortar, outro queria trazer a salmo, outro queria cantar. Ou seja, todo mundo queria uma oportunidade em nome de Jesus, né? E aí Paulo diz assim, olha, tem uma coisa que é muito importante. O culto que a gente presta a Deus tem que ser integral. É o que ele chama em Romanos 12, 2, de culto racional, né? Um culto que é compreensível, que é integral. E aí ele fala uma coisa interessante nos versículos 14 e 15 de 1 Coríntios 14, porque ele está falando sobre a qualidade da reflexão, da gente pensar no que está fazendo. Então, eu queria que as meninas lessem, por favor, esses versículos. 1, 2, 3, já. Então, Paulo está mostrando aqui a importância dos dois aspectos do culto cristão. O aspecto que ele chama de espírito,
que é essa coisa mais intuitiva, de sensibilidade, não é? Mais de espontaneidade, essa relação, como nós, talvez o foco da meditação, do exercício da meditação, seja mais voltado para essa coisa mais intuitiva, mais de percepção, que Deus fala ao meu coração. Mas ele fala também da importância da gente exercitar, trabalhar com a mente, com a compreensão, com a racionalidade, com a reflexão. Há uma frase, se não me falha a memória, quem fez essa afirmação foi o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz que as nossas igrejas precisam de pessoas com luz na mente e fogo no coração. Que não abra mão nem da compreensão profunda, séria, sistemática, racional, equilibrada, reflexiva das Escrituras, mas também não perca o pulsar do amor e da paixão por Cristo e pelo Evangelho pulsando dentro da alma. Então é a emoção e razão juntas, submissas a Cristo. Terceira passagem bíblica, Filipenses 4:8. Você conhece bem essa passagem também. É uma passagem que fala da gente ocupar a mente com as coisas adequadas. Conhece essa passagem? Filipenses 4:8. Vamos ler todos juntos esse versículo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, mais uma vez, a reflexão, né? A mente sendo embebida daquilo que é digno, daquilo que honra a Deus. E a terceira passagem, uma passagem também muito conhecida sua, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, é capaz até de você saber de cor. E aí fala mais diretamente sobre a Bíblia como ferramenta de crescimento e de amadurecimento para a nossa vida. Você conhece bem essa passagem, não é? Toda a Escritura, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse versículo 17 é muito interessante, porque ele fala tanto de ser como de fazer. Ele fala que a palavra de Deus aplicada na nossa vida, ela tem o poder de nos fazer ser. Ele diz, para que o homem de Deus seja perfeito. Ou seja, ela nos completa, ela ajusta o que está desajustado em nós, ela aperfeiçoa a nossa vida pessoalmente. Aquilo que está lá dentro de nós, que é caráter, é desejo, é motivação, é pensamento, mas também a palavra de Deus nos habilita a fazer a boa obra. Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então as Escrituras fazem isso em nós, né? Então, e o estudo ocupa uma posição central, né? E a disciplina do estudo é o veículo, assim, é a ferramenta básica que nos ajuda a ocupar o nosso pensamento, como diz o apóstolo Paulo. É o estudo das Escrituras que nos ajudam a compreender e ocupar o nosso pensamento, não só na recitação das passagens, mas na compreensão do significado e como isso pode ser aplicado na nossa vida. É interessante que muitos cristãos ficam estagnados na vida espiritual, gente sincera, gente verdadeira com Deus, gente que ama Jesus Cristo de coração mesmo, mas fica estagnado na sua vida espiritual e muitas vezes infrutífero ou não habilitado para a boa obra, para o serviço de Deus, e às vezes até mesmo tropeçando nos mesmos erros,
porque, embora estejam frequentes na igreja, embora estejam participando, nunca se dedicaram a uma das principais ferramentas que Deus nos ofereceu para o nosso amadurecimento, para o nosso aperfeiçoamento pessoal. A palavra de Deus existe para que a gente possa mergulhar nessa ferramenta que Deus usa para trazer a sua graça à nossa vida. Mas tem coisas que Deus não usa a sua graça diretamente sobre nós? Deus tem que usar coisas para que a sua graça chegue até nós? Deus usa sim, Deus usa. É aquilo que a nossa doutrina chama de meios de graça. Meios, né? Veículos pelos quais a graça de Deus é inoculada na nossa vida. A gente às vezes é muito ingênuo. A gente quer colocar Deus fazer uma figura de Deus, como se Deus é todo poderoso, Deus vai falar direto para o meu coração. Por que Deus não vai usar os meios que Ele mesmo criou, gerou, idealizou e forneceu para a gente? O próprio estudo da Bíblia. O estudo da Bíblia é um meio de graça. A graça de Deus chega a nós pela palavra, que nos revela a palavra encarnada que é Jesus Cristo. Né? Fala, Tatiana. Isso, a pregação é um dos aspectos da ministração da palavra, né? A pregação do Evangelho, a pregação pública das Escrituras. É uma das maneiras pelas quais a palavra de Deus chega até nós. Mas a gente não pode abdicar daquilo que é nossa responsabilidade. Na verdade, gente, vamos ser honestos. O que faz a gente abdicar disso é o pecado. O pecado da preguiça. É o pecado da inversão de prioridades, da não priorização. Não é? A gente prioriza aquilo que é importante. Eu ouvi um palestrante falar uma coisa, uma palestra que eu fui há coisa de 2 meses e pouco atrás. Ele estava falando sobre prática de exercício físico. Que praticamente a totalidade das pessoas que não praticam o exercício físico, ou se não tem uma limitação, uma incapacitação física, tem a mesma justificativa. Não tenho tempo. Ele falou uma coisa que eu achei fantástica. Ele disse, ele é médico, é psiquiatra, né? Disse assim, engraçado, eu não conheço nenhum infartado que não tenha encontrado 1 hora por dia para fazer caminhada. Ou seja, os infartados criaram o dia de 25 horas, né? Criaram o dia de 25 horas, porque não tinham tempo para encontrar, né? Então, é verdade. Por quê? Porque ele compreende que a sobrevivência dele depende disto. Ou seja, ele passou a priorizar, a realmente valorizar, e não apenas a dizer que valoriza. É claro que quando é prevenção, muito melhor. Exatamente, né? Exatamente. Mas isso se aplica também ao estudo das Escrituras, né? Então, Jesus fala algo muito claro. É claro que ele falava a respeito dele mesmo. Em João 8,32, você conhece essa passagem? Sem abrir? Conhece. Só não sabe que está aí, porque está estudando pouco a Bíblia, né? Mas é um desses versículos que a gente repete. Você conhece? Conhecereis a verdade. Você só não sabia o endereço, né? Isso. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, Jesus fala que é o conhecimento da verdade. É claro que ele está falando a respeito dele, ele não está falando a respeito de um livro. Quando ele fala conhecereis a verdade vos libertará, ele fala dele. Mas foi ele também que disse que as Escrituras testificam a meu respeito. Ou seja, conhecendo o livro, nós conhecemos o que Deus nos fala a respeito do seu Filho. Então, é essencial, né? A gente, bons sentimentos não vão nos libertar, né? Experiências de êxtase espiritual não vão nos libertar. O que vai nos libertar é o conhecimento da verdade.
e a verdade nos foi legada, João fala, né? A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E onde Jesus Cristo nos é apresentado? Nas páginas das Escrituras Sagradas. Qualquer pessoa que nos apresente Jesus Cristo, ela só vai nos apresentar Jesus Cristo mesmo, o legítimo Jesus Cristo, se ele nos apresentar a partir das Escrituras. Então, o conhecimento das Escrituras é essencial e, para tal, o estudo é fundamental. Vamos ver, então, uma pergunta básica. O que é estudo? Aí está uma proposta, uma frase para falar um pouquinho para a gente do que é o estudo. Uma definição, né? Para quem gosta de definição, para quem é bem cartesiano. Dá para ler daí? Ou está muito pequenininho? Dá para ler? Vamos fazer um esforço? Se a gente apagar a luz, a gente já pode tentar apagar essa luzinha dessa fileira? Vamos ver se ajuda. Isso, vamos juntos. Estudo é um tipo específico de experiência em que, mediante cuidadosa observação de estruturas objetivas, levamos os processos de pensamento a moverem-se numa determinada direção. Estou tampando aqui a frente, né? Totalmente, eu sou um trapalhão mesmo. Então, o que acontece? A virtude do estudo é que disciplina a direção do nosso pensamento. Ele é um trilho sobre o qual nós colocamos o trem da nossa mente, para que não ande aleatoriamente, para que não faça movimentos erráticos, aleatórios. O estudo nos ajuda a disciplinar a nossa reflexão. E Paulo fala uma coisa muito interessante sobre essa questão, não só lá no texto de Filipenses 4:8, mas ele fala sobre a importância da nossa mente ser domada, domesticada. Uma passagem muito interessante, poucas vezes lida com essa perspectiva. Abre sua Bíblia mais uma vezinha. 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Segunda Coríntios 10, 4 e 5, diz assim, você pode ler comigo se quiser. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E depois ele continua falando. O que ele está falando é o seguinte, ele está falando de argumentação. Argumentação lógica, ele não está falando de uma experiência de poder espiritual, de cair no espírito, ou falar em línguas, ou orar no espírito. Não, ele está falando que as armas da nossa luta são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essa expressão de destruir fortaleza tem muita característica espiritual, né? As fortalezas espirituais. Mas ele logo em seguida ele diz, anulando sofismas. O que são sofismas? São argumentações distorcidas. Argumentações que carecem de fundamento sólido e que parecem verdade. Para fazer isso se faz através de argumentação coerente. E o que Paulo está falando? Olha só, é uma arma de Deus. Então, a reflexão cheia do Espírito Santo, né, direcionada pelo Espírito Santo, é uma arma poderosa dada por Deus. E ele diz, essa argumentação, ela tem o poder de levar cativo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, à medida em que nós temos conteúdo para dialogar com sofismas, e diga-se de passagem, não é necessariamente eu anular o sofisma que está na sua mente, ou você anular o sofisma que eu estou apresentando. Nós
todos os dias somos influenciados por sofismas da sociedade. Muitas vezes nós precisamos discutir conosco mesmo, ou seja, colocar aqueles valores, aquelas argumentações, aquelas orientações da sociedade que vão sorrateiramente nos colocando numa armadilha. Nós temos que colocar em xeque esses sofismas pela palavra, para que a nossa própria mentalidade possa ser cativa de Cristo e não cativa dos sofismas da sociedade. Então, esse é um exercício para a gente também, não é só de apologética, né? Não é só de contra-argumentação, é um exercício para a gente também. Quando a gente está se sentindo frágil, tentados a alguma coisa, não sei se acontece com você, a gente tem uma tendência de, quando quer pecar, a gente sofismar com a gente mesmo. Não, assim, não, mas na verdade não foi bem isso que Deus quis dizer. Adão não, quem falou isso foi Satanás, né? Foi Satanás, pobre do Adão. Mas também, né? A gente pegou esse vício, né? Isso foi inoculado na gente. Então, a gente entende que a palavra de Deus, ela é um instrumento para que a gente possa, né, anular esses sofismas que às vezes caem na nossa própria mente. Então, aquilo que a gente estuda ajuda a formar os nossos hábitos, modela a nossa maneira de pensar. Então, a gente procura, só para que a gente fique mais claro para a gente, a diferença entre a meditação e o estudo, né? A meditação tem um caráter mais devocional, inspirativo. O estudo tem um caráter mais analítico, investigativo, né? Eu coloquei um texto que achei muito interessante, depois eu vou repartir. Obrigado, irmão Charles, você é uma benção. A meditação nos faz saborear a palavra. O estudo nos faz compreender a palavra. A meditação tempera, o estudo explica, esclarece. Então, não é incomum que as duas coisas se cruzem na nossa experiência. E é muito interessante quando isso acontece. Mas eles têm mas geralmente são duas experiências distintas. Você sentar com sua Bíblia de estudo, talvez um comentário bíblico que explica melhor aquela passagem que você se propôs a estudar, né? É diferente de você sentar, relaxar o corpo e ler a palavra de uma forma a ouvir Deus falar ao seu coração. Então, o que o estudo dá para a gente é uma estrutura objetiva, dentro da qual a meditação funciona com êxito. Exatamente para evitar que a gente medite besteira, vamos dizer assim. A gente crie sentimentos que não fazem jus àquilo que a palavra diz. O que acontece? Quando a gente conhece as Escrituras, quando a gente conhece as bases em que a Escritura se estruturou, a gente se sente muito mais seguro de ouvir Deus falar para a gente na meditação. Esse é o perigo da meditação sem que a gente tenha interesse no estudo. Porque muitas vezes na meditação a gente pode ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Aí não é Deus falando, é a gente se convencendo. Mas quando nós somos pessoas que estudamos a Bíblia com responsabilidade, sem ninguém precisar cobrar da gente, é a minha responsabilidade diante de Deus, que eu preciso entender, compreender, como disse Paulo aos Coríntios, orar com o Espírito, mas orar com a mente, louvar com o Espírito, mas louvar com a mente. Quando eu faço isso, eu me protejo de ficar inventando coisas e criar um Deus à minha imagem e semelhança. Não é? Ficar ouvindo a minha própria voz, achar que estou ouvindo a voz de Deus. Então, a disciplina do estudo nos dá bastante liberdade para exercitarmos a disciplina da meditação.
nossa mente está embebida das Escrituras, do significado dela, nós podemos ouvir Deus com mais clareza, né? Sem muitas ambiguidades, mas ouvir Deus com mais clareza. Então, eu quero sugerir para vocês, para tornar esse aspecto bem prático, não vamos falar muito mais do que isso, porque, na verdade, nós fizemos todo um módulo aqui só sobre estudo bíblico, lembram-se disso? Né? Estudar a Bíblia sozinho. Então, eu dei uma apostila aqui, que a gente mostrou as etapas de como fazer um estudo bíblico, observação, análise, meditação, né? Diga, Tatiana. É verdade, o erro é nosso aqui que não postamos ainda, mas dá para postar online, a gente dá um jeitinho de postar online para que possam baixar, né? A gente está ainda meio atrasado com o relançamento do site, e o site, a gente vai colocar tudo isso no site para fazer download, né? Então, a gente vai fazer isso. E quem não faz download, quem não tem habilidade dessas coisas, depois fala que a gente fornece aí a apostila e pede, depois a gente fornece. Então, pode mandar por e-mail. Aqui, o que acontece é que a gente prefere colocar numa área e dizer, ó, está disponível, né? Porque cada um que pede por e-mail, se todo mundo pedir por e-mail, haja e-mail para ser despachado. Mas vejam só, então, o que eu trago para vocês são 4 passos, uma sugestão de 4 passos para favorecer o estudo bíblico. Não é muito minucioso, mas são 4 princípios interessantes para a gente exercitar. Então, esses 4 passos, o primeiro é a repetição. Hoje em dia a repetição não é vista com muito bons olhos não, né? Até porque muita gente repete meio papagaiada a coisa. Tem muita lavagem cerebral evangélica por aí. Então tem uma má fama, mas é importante, a gente deve reconhecer que a gente se familiarizar com o texto é uma ferramenta muito útil. Então a leitura várias vezes de uma mesma passagem nos ajuda a nos familiarizarmos ao ponto de nos ser muito mais fácil. A gente abre mão, ou melhor, a gente diminui o trabalho que a aproximação e a abordagem do texto nos dá, e a gente investe melhor nas ferramentas de aprofundamento. Estou sendo claro, acho que agora eu fui meio esquisito na maneira de falar, não foi não? Foi muito esquisito, né? Estou falando em línguas aqui, a pessoa que interprete, então tem que pedir, Senhor, me dê o dom de interpretação agora, é isso. Por exemplo, quando você não conhece o texto, você gasta uma energia intelectual, mental, para se familiarizar com as palavras. Não é? Para que aquele texto se torne familiar para você. Se ele já é parte do seu banco de dados mental, essa energia já não é mais gasta. Você vai canalizar essa energia para talvez analisar os verbos, fazer análise sintática, que não gosta de língua portuguesa, né? Vai ter que investir um pouquinho nisso. Mas aí você pode investir parte da sua energia que você ia gastar se familiarizando com o texto em si, analisando o texto. Por isso a repetição e a sua irmã gêmea, que é a memorização, é uma ferramenta tão útil no estudo da Bíblia. Eu falei para você que você conhece o texto. E isso te poupou, por exemplo, até mesmo ter que desfolhar o texto e a gente pôde avançar. Porque você lembrava do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só teve que memorizar o endereço. Eu sei que você memorizou o endereço. Se eu perguntar para cada um de vocês vai saber onde está. Sei. É isso sim, memorizou bem, menina. João 8:32. Então, essas memorizações são... E aí você, quando precisar consultar na Bíblia, sabe onde está. Então, é o tipo de ferramental que te ajuda muito, a familiaridade com o texto. Também.
Exato. E além disso também ele lhe ajuda a compreender o contexto em que ele foi escrito, porque você sabe onde é que ele está, então você corre lá e diz, deixa eu ver se estou citando um versículo, deixa eu ver se eu estou citando dentro do contexto, ou se eu estou usando o texto, tirando do contexto, usando como pretexto, não é? Então quando você está familiarizado, você memorizou, e a gente memoriza por repetição mesmo, né, gente? A gente memoriza por repetição e por associação. Isso facilita a gente, né? Então é importante. Segundo passo no estudo. Então você está realizando o estudo. Investe na memorização daquilo que você se propôs a ler. Segundo passo, concentração. Então, quando você, além de conduzir a sua mente várias vezes naquele texto, você passa a se concentrar, procura estabelecer foco sobre o que está sendo estudado, o teu aprendizado vai aumentar exponencialmente. Você se concentrar. Concentração é centralizar a mente na ideia. É prender a sua atenção sobre aquilo que está sendo estudado. Então é concentrar-se. Por isso que a gente diz, vai estudar a Bíblia, vai para um lugar todo seu. Desliga o celular, pede para ninguém te chamar, separa aquele tempo assim, agora eu não posso atender, porque você precisa de concentração. Concentração. Né? Então esse é o segundo passo. Então, quando você canaliza a sua mente com concentração num texto que você já tem se familiarizado através da repetição, você dá um passo à frente e caminha num outro nível. E aí você vai usar o terceiro passo, que é a compreensão. Compreensão. A compreensão, ela vai te ajudar a discernir. Você vai procurar discernir o que o texto disse para você. Você vai se aproximar do texto e vai fazer algumas perguntas. Lembra-se das perguntas que nós fizemos na série sobre estudo bíblico? O que? Quem? Quando? Por quê? Para quê? Como? São as perguntas que você faz para poder compreender o que aquele texto está efetivamente falando. Então esse é o terceiro passo, né? E o quarto passo é a reflexão, que no estudo, naquele estudo nós chamamos de aplicação. Ou seja, você vai pensar o que isso que eu aprendi, o que isso que aconteceu lá naquela época, tem a ver com a minha realidade de vida. Como é que isso, toda palavra não é útil, não é o que diz o texto de segunda... Qual o texto mesmo? Segunda Timóteo... Vai. 3, 16, 17. Ainda bem João 3,16, isso nos ajudou a lembrar, né? João 3,16, 2 Timóteo 3,16 e 17, porque João 3,16 todo mundo conhece, né? Salmo 23,1, João 3,16, todo mundo conhece, né? Então, não. Salmo 23,1, João 3,16, esses aí são os indefectíveis. Efésios 2, 8, 9 também gosto demais, né? Mas essas são as duas passagens mais conhecidas nas igrejas. Então, se toda a escritura é útil para alguma coisa, o que a gente faz é perguntar aquilo que a gente estudou. Puxa, entendi. É isso que quer dizer. É isso que o escritor quis dizer. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Como é que Deus quer que isso transforme a minha vida? Tem algum mandamento para eu exercitar? Tem algum erro que eu devo evitar? Tem alguma ação que eu devo realizar? Não é? Então, são as perguntas de reflexão para a nossa vida. É assim que a gente cresce no estudo da palavra. Então, a gente pondera no significado daquilo que a gente estudou, para nós. Na compreensão, a gente procura entender o que o texto quis dizer para os seus destinatários originais. Na reflexão, nós procuramos
entender o que o Espírito Santo quer que aquele texto signifique para o seu destinatário atual, que sou eu. É a reflexão, é a aplicação da realidade das Escrituras na Bíblia. E aí, eu quero encerrar fazendo uma pergunta que eu acho que você deve estar fazendo. Se não tiver, deveria estar, não é? O que eu devo estudar? Não tá, acho que não tem mais nenhum slide não, tá? Ah, não tem mais não. Mas vou deixar lá para você, se você quiser copiar, você gosta de copiar. Ok, quero exercitar a disciplina do estudo. Como é que eu faço? O que eu devo estudar? Sugestão simples. Sugestão simples. Há vários métodos, tá bom? Mas uma sugestão simples para início de conversa. Escolha um pequeno livro da Bíblia. Por exemplo, 1 João. Na Joel também. Vai começar pelo livro Naum, né? Não, um livro pequeno e de mais fácil abordagem, né? Não, eu não aconselho o Antigo Testamento, não. Só se você tiver uma quilometragem rodada no estudo, né? Por que não? Por que eu não aconselho? Quem está começando a estudar, eu não aconselho começar pelo Antigo, porque a cultura do Antigo Testamento é uma cultura muito diferente. A cultura do Novo também é diferente, mas a cultura do Antigo é mais diferente ainda, porque é uma cultura muito restrita, é uma cultura judaica, é uma cultura muito pré-cristã. Então é mais complicado para se compreender. Uma cultura pós-cristã, ou melhor, cristã, né, a partir de Cristo, ou seja, a cultura da igreja cristã, é mais familiar a gente. Então eu sugiro um livro simples, como 1 João, uma epístola de Paulo, Efésios, né, 1 Tessalonicenses, Tito, que é uma carta pessoal, ou uma carta a Timóteo, lembrando, é claro, que Timóteo é carta, e Tito são cartas para pastores, mas escolher um pequeno livro bíblico e aí estabelecer um programa de leitura regular e intensa. Vamos dar o exemplo. Você pode dizer assim, nesse mês eu vou investir em Efésios, por exemplo, já que o Sidney gosta tanto de Efésios 2, 8 e 9, eu também gosto demais de Efésios 2, vamos dizer Efésios. Eu também gosto. Isso, eu gosto bastante. Então, digamos, você vai escolher Efésios. Efésios tem 6 capítulos. Então você pode dizer assim, eu vou ler durante as 2 primeiras semanas, eu vou ler um capítulo de Efésios por dia. É o sistema da repetição. Durante as 2 primeiras semanas, Efésios tem 6 capítulos. Você vai ler, se você ler de segunda a sábado, por exemplo, você vai ler um capítulo por dia. Se quiser ler mais de uma vez, né, por dia, pode ler. Hoje eu vou ler o capítulo 1. Aí li, acabou o capítulo 1, vou voltar ao capítulo 1. Então você lê. Então faça durante 2 semanas a leitura repetida, porque você vai se familiarizar com o texto. E na segunda quinzena do mês, você pode, de posse de uma Bíblia de estudo decente, né? Vamos dizer assim, que seja sensata, que seja equilibrada, você volta lendo as passagens e fazendo as perguntas básicas do texto. O que esse texto quis dizer por seus destinatários originais? Quando é que ele foi escrito? Algumas Bíblias de estudo, eu até diria a maioria, se não a totalidade delas, tem no início do livro a situação histórica em que ele foi escrito, quem foram os destinatários, quem escreveu, e isso às vezes dá um resumo das temáticas do livro. Então você pode fazer isso. Então, esse mecanismo de estudo bíblico vai te ajudar a ser mais familiar ao texto das Escrituras. Então separa um mês, faça isso, né? Na primeira quinzena, a leitura repetida do texto, e na segunda quinzena, a leitura focada no contexto e na mensagem, usando os demais passos, né? Na primeira quinzena você enfatizou a repetição. A concentração vai caminhar com você sempre, né?
Depois você vai fazer, na segunda quinzena você vai investir nos passos 3 e 4. Conforme isso for passando, você vai se habituar a fazer os 4 passos simultaneamente, ou seja, no mesmo processo. Numa sentada, né, numa parada para estudo, né, separei aquela hora, eu vou, já se tornou mais hábil, vai estar lidando com as ferramentas de uma forma mais fácil. Então, você já vai aprender que tem que se concentrar naquilo, você vai ler aquele texto várias vezes, e vai acontecer uma coisa com você, eu tenho certeza absoluta. Você pode ser cascuda de igreja, como a gente fala, né? Você pode ter 90 e 10 anos de igreja. Mas uma coisa interessante é que você vai perceber coisas em textos que você já está cansado de ler. Sidney vai ler Efésios 2, 8 e 9, 800 vezes e vai descobrir coisas novas ali. Que ele... é interessantíssimo. É interessantíssimo. Eu já falei isso para vocês várias vezes aqui nas pregações. Né? Gente, eu já li essa passagem várias vezes, mas dessa vez eu li e foi diferente, um negócio diferente. Não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. É que conforme a gente se torna mais hábil no manejo da ferramenta bíblica, né? E mais ativo no exercício da disciplina, a gente descobre coisas novas. Não é que Deus me revelou e não revelou para vocês. Nada disso. É porque a gente se tornou familiar ao texto e a gente vai sempre se aprofundando mais nas Escrituras. Deus sempre tem alguma coisa a mais para falar para a gente. Tá? Então, sugiro isso para vocês e isso posto. Alguma pergunta, alguma sugestão, alguma colocação, alguma discordância também vale. Discordância vale também, viu? Se você discordar e eu tiver errado mesmo, eu vou ter que curvar minha cabeça e dizer, é verdade, irmão, é verdade, irmã. Fala aí, Ione. A Bíblia de Estudo de Genebra? A Bíblia de Estudo Vida Nova? A Bíblia de Estudo de... a Bíblia do Marcos Lucado, sim, ó, Bíblia, um foco interessante. Tem um caráter mais devocional, né? Sim. Genealogia, fulano casou com fulana e gerou fulano. Por quê? É uma... não tenha medo de dizer assim, esse texto aqui, eu acho que não é muito... Não é que não seja inspirado, não é muito inspirativo, né? Ele tem um significado dentro de um contexto. Então, por exemplo, uma lista de genealogia, né? Qual o significado daquilo? Aquilo não é para você se inspirar, embora eu já tenha pregado em cima de genealogia, né? Mas aí quando você entende o contexto, a genealogia passa a fazer um novo sentido para você. Por exemplo, a genealogia de Jesus tem uma coisa que é fantástica. As mulheres que são citadas na genealogia de Jesus são todas mulheres de vida triste, de sofrimento. São 4 mulheres. E não são hebreios, né? Batseba, Raabe, Ruth e Tamar. Nenhuma delas, Tamar era judia, né? Tamar era filha de não, de Davi não. Não, ela foi a história de Judá e Tamar, né? Não, Tamar não era judia, não. Olha só, embolei o meio campo, está sendo gravado.
Olha só. Hã? Ela foi nora de Jacó, exatamente. Não, ela de Judá, nora de Judá. Isso, que se vestiu de prostituta, porque não tinha descendente, exatamente. Ela seduziu o sogro. Então, as histórias são complicadas. Então, mas quando você vê, mas isso você tem que ter habilidade na ferramenta. Às vezes tem coisas interessantes. A Leia Cantares é uma linda ópera. É uma linda ópera. Mas quando você entende o contexto, você entende que não é um versículo que vai te inspirar, necessariamente, mas é o conjunto daquela obra, daquele texto. Eu, há alguns meses atrás, estava estudando o livro de Juízes. O livro de Juízes. Da segunda metade do livro de Juízes para frente, eu confesso que a coisa foi meio árida. Porque é meio complicado o negócio. Muita sanguinolência, né? Muito açoite. Então, mas eu entendi o contexto. Ok? Então, desenvolvam, não percam a paciência com isso não. Entendam que passagens como essa têm um significado no conjunto. E aí leia junto com passagens que sejam correlacionadas com elas, né? Às vezes a citação do nome de uma pessoa vai ver a história dela, se tem a história dela em outro lugar. É muito interessante, né? Então, isto posto, a gente encerra por aqui e aí então na próxima semana a gente retoma o nosso estudo.